O fim trágico no Bois de Boulogne. Na manhã de 5 de julho de 1965, um Ferrari 250 GT Cabriolet prateado que viajava para o oeste através do Bois de Boulogne atingiu um carro estacionado, bloqueou a sua direção, atravessou o passeio e atingiu frontalmente um castanheiro da Índia. O condutor tinha equipado o carro com um volante de corrida de madeira, do tipo utilizado em competição porque parecia correto e parecia certo para um homem que se considerava um piloto de corridas. O volante de madeira estilhaçou-se no impacto. A coluna de direção cravou-se no seu peito. Ele tinha 56 anos e, na noite anterior, tinha ganho a Coupe de France, o campeonato de polo de França, o auge de uma carreira desportiva que perseguiu ao mais alto nível competitivo durante 3 décadas. Ele esteve a celebrar no clube noturno Jimmy's em Montparnasse até algum tempo depois das 6 horas da manhã. E o caminho para casa, em Marne-la-Coquette, levou-o através do parque onde jogou polo durante 17 anos, à vista do clube onde o troféu tinha sido entregue, e a menos de 2 milhas do hipódromo de Longchamp. Uma ambulância que passava encontrou-o na beira da estrada e levou-o em direção ao hospital. Ele morreu antes de lá chegar. Um jornal francês ofereceu o que se tornou o seu epitáfio permanente. Se ele estivesse a usar o cinto de segurança, nada lhe teria acontecido. Mas se ele tivesse colocado o cinto, não teria sido Porfírio Rubirosa. O perfil do maior playboy do século XX. Neste episódio, traçamos a vida do playboy internacional mais celebrado do século XX. Um diplomata dominicano que casou com as 2 mulheres mais ricas do mundo em casamentos consecutivos, serviu um ditador assassino durante 30 anos, correu com Ferraris em Le Mans, jogou polo até meados dos seus 50 anos, seduziu um catálogo de mulheres que parece um diretório de elenco da Hollywood de meados do século, e morreu ao volante de um carro desportivo no parque mais bonito de Paris, sem nada deixado no seu espólio, exceto bens pessoais e um nome que os empregados de mesa parisienses ainda usam para o maior moedor de pimenta na mesa. A vida no seu auge. Nos anos entre o seu divórcio de Doris Duke, em 1948, e o seu casamento com Barbara Hutton, em 1953, Porfírio Rubirosa existiu numa condição que a maioria dos seres humanos nunca experimentou, e que ele habitou como se fosse o único estado que alguma vez conheceu. Liberdade total, sem controlo e magnificamente financiada. A liberdade financiada e o estilo de vida em Paris. As histórias por trás de figuras como Rubirosa, as fortunas que extraíram e as vidas que essas fortunas consumiram, recebem tratamento alargado na nossa newsletter gratuita, onde os destroços pessoais e financeiros, demasiado complexos para o formato de documentário, revelam o que estas vidas lendárias realmente custaram às pessoas que as viveram e às pessoas que as amaram. A saga Rubirosa pertence a essa companhia. A sua residência principal era uma moradia do século XVII, na Rue de Bellechasse, no 7º arrondissement de Paris, uma rua de embaixadas e grandes hotéis particulares. A poucos minutos a pé do Musée d'Orsay, dada a ele por Doris Duke como parte de um acordo de divórcio que também incluía uma frota de pesca comercial a operar na costa da África Ocidental. Vários carros desportivos e um bombardeiro B-25 Mitchell, convertido que ele batizou de Lagancha e aprendeu a pilotar sozinho. Conquistas esportivas e romances de Hollywood. A sua equipa de polo, Cibao La Pampa, combinando o nome da sua região natal na República Dominicana com o Pampa argentino, onde serviu como embaixador, competia ao mais alto nível no circuito europeu, vencendo a Gold Cup em Deauville em 1951 e jogando regularmente no Bagatelle Polo Club, no Bois de Boulogne. Ele correu com Ferraris em Le Mans, competiu nas 12 horas de Sebring, conduziu na carreira pan-americana através de milhares de milhas de estrada aberta mexicana e entrou num evento de Fórmula 1 no Grande Prêmio de Bordeaux, num Ferrari 500, o mesmo modelo que deu a Alberto Ascari campeonatos mundiais consecutivos. A lista documentada das suas ligações românticas lê-se como uma chamada de estrelato feminino de meados do século. Eva Peron, Ava Gardner, Marilyn Monroe, Eartha Kitt, Veronica Lake,
Rita Hayworth, Dorothy Dandridge, Kim Novak, Judy Garland, Joan Crawford, Jane Mansfield, Dolores Del Rio, Tina Onassis e Zissa Gabor, que se tornou algo próximo de uma presença permanente através de múltiplos casamentos de ambos os lados. Frank Sinatra era um amigo próximo, juntamente com David Niven, Peter Lawford, Sammy Davis Jr. e Ted Kennedy. O legado do moedor de pimenta e a imunidade diplomática Truman Capote descreveu a sua fama anatômica em termos que circularam pelas redes de fofocas de 2 continentes com a velocidade de um boletim de serviço de notícias. E os empregados de mesa parisienses no Maxims responderam nomeando os moedores de pimenta de tamanho exagerado do restaurante como rubirosas, um uso que se espalhou por todos os restaurantes da cidade e depois para além dela, e que permanece em uso hoje. O único monumento a Porfírio Rubirosa que não requer explicação e nunca exigirá manutenção. Uma gíria de restaurante que sobreviveu ao homem, ao ditador que o empregou, às herdeiras que o financiaram e a todo o mundo social em que um diplomata dominicano de raça mista podia mover-se pelas salas de estar da Europa, colecionando mulheres, acordos e incidentes diplomáticos com a facilidade de um homem cujo passaporte lhe concedia a imunidade de tudo, exceto de um castanheiro da Índia. Ele tinha casado com a filha do ditador, a atriz mais famosa de França, a mulher mais rica do mundo e a segunda mulher mais rica do mundo, por essa ordem. E os acordos combinados apenas dos 2 últimos casamentos tinham financiado uma vida que a maioria das pessoas não conseguiria sustentar com 10 vezes esse rendimento. Ele nunca teve um emprego. Ele nunca precisou. E o facto de nunca ter precisado era, em si, uma espécie de conquista. Porque sustentar uma vida daquela escala, sem rendimentos ganhos, exigia um conjunto de competências que eram, à sua maneira, tão exigentes como qualquer profissão. A capacidade de casar com mulheres ricas e extrair acordos delas sem alienar o mundo social que fornecia a próxima mulher rica. A capacidade de manter a condição física e o compromisso competitivo que o polo e as corridas de automóveis exigiam. E a capacidade de projetar em todos os momentos e em todos os cenários o tipo de confiança masculina sem esforço que fazia com que outros homens quisessem ser seus amigos e as mulheres quisessem ser o foco da sua atenção. As origens e a influência do pai. O homem que tornou tudo isso possível, o ditador cujo patrocínio forneceu o passaporte diplomático, a imunidade de acusação e a introdução ao mundo da riqueza que Rubirosa passaria 3 décadas a extrair, estava prestes a ser assassinado numa autoestrada à beira-mar. E tudo o que Rubirosa tinha construído sobre essa fundação estava prestes a colapsar. O rapaz de Cibao, Porfírio Rubirosa Ariza, nasceu em 22 de janeiro de 1909, em São Francisco de Macorís, uma cidade provincial de comércio de cacau no Cibao, o coração agrícola fértil do nordeste da República Dominicana. Ele era o 3º e mais novo filho de Pedro Maria Rubirosa e Ana Ariza Almanzar. Uma família cuja linhagem era o tipo de mistura crioula que definia a classe média alta dominicana. O seu avô paterno era Pedro Rubirosa, um imigrante catalão, enquanto o seu avô materno era membro da elite provincial. O seu pai, Dom Pedro, encarnava um arquétipo dominicano particular conhecido como o tiguere, uma palavra que combina charme predatório, alto avanço implacável e facilidade social irresistível, num único conceito que não se traduz claramente para o português, mas que descreve, com precisão considerável, as qualidades que o seu filho utilizaria nos níveis mais altos da sociedade internacional durante as 5 décadas seguintes. Dom Pedro foi, nos seus primeiros anos, um general de uma milícia apoiada pelo governo na região montanhosa de Cibao, uma posição que lhe deu homens armados e acesso político, se não legitimidade institucional. E ele foi também, segundo vários relatos, um mulherengo notável, cujo filho observava com espanto e admiração enquanto ele usava a sedução para se mover num mundo onde a posição social era frágil e o magnetismo pessoal era a moeda mais fiável disponível. A formação parisiense e o regresso à República Dominicana. O velho Rubirosa provou ser suficientemente eficaz como operador político
para avançar da milícia para a diplomacia propriamente dita, servindo primeiro num posto em St. Thomas, antes de ser nomeado chefe da Embaixada Dominicana em Paris em 1915. Porfírio tinha 6 anos. A família estabeleceu-se em Paris e durante os 11 anos seguintes, dos 6 aos 17 anos, o rapaz que se tornaria o playboy mais celebrado do século foi formado inteiramente pela cidade mais sedutora do mundo. Esta não era uma Paris de turista ou uma Paris de expatriado de nostalgia. Era a Paris das salas de estar e das recepções embaixadoriais, dos grandes boulevards e dos arrondissements da moda, dos almoços de 5 pratos, do teatro e do Bois de Boulogne nas tardes de domingo. A posição diplomática de Dom Pedro concedeu à família a entrada nos registros sociais mais elevados, e o seu filho foi educado em escolas francesas, absorveu a linguagem e os modos da alta burguesia francesa e desenvolveu fluência em 5 línguas com a facilidade de uma criança cujo mundo social o exigia. Ele foi ensinado a montar, a boxear, a esquiar. Pegou na guitarra e nos bongós, desenvolveu uma paixão pelo polo nos campos fora da cidade e cultivou o tipo de confiança física sem esforço que é quase impossível de adquirir na idade adulta. Paris não tornou Rubirosa glamouroso. Deu ao glamour uma gramática e ele memorizou cada conjugação. Em 1926, aos 17 anos, Dom Pedro enviou o seu filho de volta à República Dominicana para estudar direito. A experiência durou apenas um período. Rubirosa sentou-se em salas de aula em Santo Domingo. Achou os livros profundamente desinteressantes, reprovou no exame de bacharelato e alistou-se no exército, subindo com velocidade invulgar ao posto de capitão aos 20 anos e garantindo o título adicional de capitão da equipa nacional de polo dominicana. O encontro com o ditador Trujillo. Foi o polo que organizou a sua vida social, dirigiu as suas ambições e o colocou frente a frente com o homem que determinaria a trajetória de toda a sua existência adulta. Porque o polo na República Dominicana, do início dos anos 1930, não era um divertimento privado, mas um palco social. E o público que mais importava era o homem que tinha acabado de assumir o controle absoluto do país e procurava jovens cujos talentos pudesse usar. O ditador. O encontro que mudou tudo aconteceu em 1931, num jogo de polo, ou em alguns relatos num clube de campo depois, quando o jovem capitão do exército chamou a atenção de Rafael Leonidas Trujillo Molina, o homem forte militar que tinha tomado a República Dominicana num golpe no ano anterior e estava em processo de instalar uma das tiranias mais brutais do hemisfério ocidental. Trujillo tinha sido treinado pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos durante a ocupação americana e tinha subido ao comando do exército antes de derrubar o governo civil através de uma combinação de eleições fraudulentas, intimidação brutal e eliminação sistemática de oponentes. Ele manteria o controle absoluto do país durante 31 anos. Ele viu-se imediatamente no jovem capitão de polo. Ele é bom no seu trabalho, diria Trujillo sobre Rubirosa em anos posteriores, porque as mulheres gostam dele e ele é um mentiroso maravilhoso. Na manhã seguinte, Trujillo convocou Rubirosa e promoveu-o no local a tenente da Guarda Presidencial. Um ato extraordinário de patrocínio espontâneo, cujas implicações Rubirosa compreendeu perfeitamente. O ditador tinha acabado de lhe entregar a mercadoria mais valiosa na República Dominicana, que era a proximidade ao homem que controlava tudo. O casamento com Flor de Ouro e a carreira diplomática. Uma das primeiras missões de Rubirosa foi receber a filha mais velha de Trujillo, Flor de Ouro, no aeroporto, vinda de estudos em França. Ela tinha 17 anos, modos recém-parisienses e era bonita. Rubirosa cumprimentou-a em francês, assistiu ao baile presidencial realizado em sua honra, violou todos os protocolos da sua posição ao monopolizar cada dança com a filha do ditador e foi exonerado pela sua presunção em poucos dias. Trujillo exilou-o da capital. Rubirosa fugiu para a plantação de café da família no campo, onde esperou 8 dias até que Flor de Ouro o contactasse com uma mensagem. Ela queria vê-lo. Encontraram-se em segredo. Ela propôs casamento. Ele aceitou. Trujillo ficou furioso o suficiente para proibir a união inteiramente.
Mas Flor de Ouro lançou uma greve de fome para forçar a mão do seu pai. E o ditador, que tinha mantido o controle absoluto sobre uma nação de milhões, mas não conseguia controlar a sua própria filha, cedeu. Casaram-se em 2 de dezembro de 1932, numa cerimônia que Trujillo declarou feriado nacional. O casamento durou aproximadamente 5 anos, marcado pelo que os contemporâneos descreveram como domesticidade turbulenta e as infidelidades espetaculares e totalmente indisfarçáveis de Rubirosa durante um posto diplomático em Berlim, onde assistiu aos Jogos Olímpicos de 1936 e se moveu pela alta sociedade nazi com a sua facilidade habitual. Flor de Ouro pediu o divórcio em 1937, e o que se seguiu foi o momento mais revelador em toda a relação Trujillo-Rubirosa. Em vez de punir o seu ex-genro, o ditador ofereceu-lhe a escolha de um posto em qualquer lugar do mundo, porque Rubirosa era útil como um ativo social, como um sedutor de mulheres úteis e como um operacional de campo para os requisitos mais sombrios do regime. E perder um operacional do seu calibre teria sido mais caro do que a humilhação de um casamento desfeito. Rubirosa solicitou Buenos Aires, a capital mundial do polo. Foi nomeado embaixador dominicano na Argentina, e o padrão que definiria toda a sua carreira diplomática estava agora estabelecido. Trujillo fornecia o título e a imunidade. Rubirosa fornecia o charme e o acesso social. E o arranjo continuou independentemente do que acontecesse aos casamentos, aos casos ou às complicações morais que se acumulavam em torno de ambos os homens, como sedimentos em torno de um recife. O divórcio de Flor mal registrou como uma ruptura entre os dois homens. A sua relação continuou muito depois de o casamento terminar formalmente. Ao longo dos 3 casamentos seguintes de Rubirosa, ele e Flor mantiveram um caso intermitente. E a própria Flor de Ouro viria a casar 9 vezes no total, vivendo em múltiplos países, sempre marcada pelo peso do seu apelido. O trabalho sombrio e os incidentes internacionais. O trabalho de sombra. Por trás de cada posto diplomático residia uma segunda carreira não oficial, que o champanhe e os pôneis de polo foram especificamente desenhados para obscurecer. O exemplo mais claro veio em abril de 1935, quando Sérgio Bencosme, um exilado dominicano que organizava a oposição a Trujillo entre a comunidade de refugiados políticos em Nova York, foi morto a tiro no apartamento que partilhava com um colega exilado. O atirador estava à caça de um homem diferente, o Dr. Ângelo Morales, outra figura da oposição, e Bencosme foi morto no quarto errado. Um grande júri da cidade de Nova York indiciou o primo em primeiro grau de Rubirosa, Luiz de la Fuente, pelo assassinato, e o testemunho estabeleceu que o próprio Rubirosa tinha estado em Nova York nas semanas imediatamente anteriores ao crime, partindo pouco antes de o tiroteio ocorrer. Ele nunca foi acusado. A suspeita nunca se dissipou. Quando o assassinato de Trujillo, em 1961, retirou a Rubirosa a imunidade diplomática, o procurador distrital de Manhattan, Frank Hogan, anunciou a sua intenção de interrogar Rubirosa sobre o assassinato de 1935 e sobre o desaparecimento, em 1956, de Jesus de Galíndez Soares, um intelectual nacionalista basco e professor de Direito da Universidade de Colômbia, que tinha escrito uma tese de doutoramento a denunciar o regime de Trujillo, entrou na estação de metro da Rua 57 em Manhattan em 12 de março de 1956 e desapareceu da face da terra. A investigação estabeleceu que Galíndez tinha sido sequestrado por agentes da inteligência militar de Trujillo, deixado inconsciente, transportado por ambulância para um aeródromo privado em Long Island, voado para West Palm Beach para reabastecimento e levado para a República Dominicana, onde foi morto. O piloto americano que pilotou o avião também desapareceu subsequentemente. Rubirosa foi questionado sobre ambos os casos em janeiro de 1962, negou envolvimento em ambos e nunca foi acusado. Os anos de guerra e a atriz Danielle Darrieux. Os seus anos de guerra na Paris ocupada adicionaram mais camadas de complexidade moral. Ele tinha montado o que parece ter sido uma operação paralela de venda de vistos dominicanos
a refugiados judeus desesperados para escapar da Europa controlada pelos nazis, embolsando os pagamentos. Uma empresa que salvou vidas como subproduto do lucro, mas cuja motivação primária era financeira. Sem o apoio de Flor de Ouro e temporariamente fora do favor de Trujillo, Rubirosa precisava de dinheiro. Ele foi internado pelo governo de Vichy durante 5 meses, sob circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. E um caso de joias em que ele concordou em usar o seu passaporte diplomático para recuperar o inventário de um joalheiro rico de Espanha e regressou com cerca de $160 mil em objetos de valor desaparecidos, foi atribuído por Rubirosa a um assalto à mão armada na estrada de Madrid, que os investigadores notaram não ter deixado um único buraco de bala no seu carro. As joias desaparecidas nunca foram recuperadas. Os casos nunca foram processados. O passaporte diplomático que o protegia de tudo isso era o presente de um ditador que compreendia exatamente que tipo de homem estava lá a empregar e o valorizava precisamente porque as qualidades que tornavam Rubirosa impossível de confiar em assuntos pessoais. O charme, o engano, a coragem física, a vontade de cruzar qualquer linha que a situação exigisse. Eram as mesmas qualidades que o tornavam indispensável como operacional. Trujillo governou a República Dominicana durante 31 anos, através de uma combinação de terror de Estado e magnetismo pessoal. E Rubirosa era a personificação do lado do magnetismo pessoal da equação. O homem cujo sorriso abria portas que os pelotões de fuzilamento do ditador não conseguiam, cuja fluência social concedia ao regime acesso às salas de estar europeias e às herdeiras americanas que nenhuma quantidade de coerção política poderia ter fornecido. A relação era simbiótica no sentido mais preciso e mais condenável. Trujillo deu a Rubirosa imunidade e Rubirosa deu a Trujillo respeitabilidade, ou pelo menos o tipo de acesso social que no mundo diplomático de meados do século XX funcionava como um substituto para a respeitabilidade que era suficiente para o trabalho governamental. O custo deste arranjo foi suportado pelas pessoas que Trujillo matou e pelas pessoas cujo dinheiro Rubirosa extraiu. E o arranjo continuou ininterrupto e não examinado durante 30 anos. O encontro com Doris Duke em Roma. A atriz. A sua segunda esposa foi a pessoa mais puramente glamourosa com quem ele alguma vez casou, o que, dada a competição, é dizer muito. Danielle Darrieux nasceu em Bordeaux em 1917 e tornou-se, na altura em que conheceu Rubirosa, o rosto definidor do cinema francês. A parisiense de olhos escuros e requintadamente composta, cuja carreira se estendeu desde o romantismo, pré-guerra dos anos 1930, até as obras-primas de Max Ophuls, dos anos 1950, e continuaria espantosamente até estar a emprestar a sua voz ao filme de animação Persépolis, de Marjane Satrapi, em 2007, morrendo em 2017, aos 100 anos. Casaram-se em 18 de setembro de 1942, no meio da ocupação alemã, numa cidade onde a colaboração e a resistência nem sempre eram distinguíveis do exterior. As atividades de Darrieux durante a guerra atraíram críticas que nunca se dissiparam totalmente. Ela estava entre um grupo de estrelas de cinema francesas que participaram numa digressão promocional a Berlim, organizada pelo aparelho de propaganda nazi em 1942, assistindo a funções no coração do regime. Os seus defensores sustentavam que ela foi coagida, que a viagem foi o preço negociado para a libertação de Rubirosa do internamento de Vichy, e a história deu-lhe um escudo parcial contra as piores acusações da purga pós-guerra. Embora o escudo fosse imperfeito e ela permanecesse uma figura de ambivalência para a memória cultural francesa. Em 1944, à medida que a libertação se aproximava, a resistência francesa emboscou Rubirosa e Darrieux na rua perto do seu apartamento em Paris, disparando sobre o seu carro aberto na crença de que os seus envolvimentos de guerra o tornavam um colaborador. Num ato marcante de coragem física, Rubirosa atirou-se sobre o corpo de Darrieux, enquanto os tiros entravam, e absorveu 3 balas perto dos seus rins. Ele sobreviveu. O casal escondeu-se na quinta de Darrieux
no campo, onde Rubirosa convalesceu a ordenhar vacas e a cuidar de ovelhas, escapando por pouco à captura em pelo menos uma ocasião, quando soldados alemães revistaram a quinta e eles se esconderam no celeiro de um vizinho. Quando Paris foi libertada, emergiram do esconderijo e seguiram para Roma, onde a rede diplomática sobrevivente de Trujillo se estava a reagrupar nos grandes hotéis de uma cidade a ser reconstruída das ruínas de uma Europa para as fundações de outra. Foi em Roma, no átrio de um hotel em 1947, que uma alta herdeira americana chegou para entrevistar Danielle Darrieux para Harper's Bazaar. Olhou através da sala e encontrou os seus olhos com os do marido de Danielle Darrieux. O seu nome era Doris Duke. Ela era a mulher mais rica do mundo. O casamento com Darrieux terminou oficialmente em maio de 1947 e, de acordo com o biógrafo de Duke, na altura em que o processo de divórcio começou, Duke já tinha concordado em pagar a Darrieux $1 milhão para o libertar. Um valor que nunca foi verificado de forma independente, mas que nunca foi negado de forma convincente. O tipo de arranjo conduzido inteiramente de forma informal, sem rastro de papel. Num mundo onde a transferência de $1 milhão de uma mulher rica para outra em troca de um homem que ambas queriam, era o tipo de transação que não exigia documentação, porque todas as partes compreendiam que a descrição era mais valiosa do que um recibo. Darrieux divorciou-se de Rubirosa, casou com o empresário francês Jean Schmitt no ano seguinte e seguiu para uma carreira de longevidade extraordinária, ainda aparecendo no ecrã aos 90 anos, emprestando a sua voz ao Persépolis de Marjane Satrapi em 2007 e morrendo em 2017 aos 100 anos, tendo sobrevivido ao homem que entregou, a mulher a quem o entregou e a todo o mundo social em que a transação tinha feito sentido. O casamento com Darrieux durou 5 anos, o mais longo das primeiras 4 uniões de Rubirosa, e foi o único em que o momento decisivo não foi financeiro, mas físico. As balas da resistência perto dos seus rins, o corpo atirado sobre o dela no carro, os meses na quinta onde um homem que estava habituado a recessões embaixadoriais ordenhava vacas enquanto as suas feridas saravam. Se Darrieux o amava quando o deixou ir, é uma questão que os seus biógrafos nunca responderam satisfatoriamente. Mas a velocidade com que ela voltou a casar e a completude com que o apagou da sua biografia pública sugere que $1 milhão, se foi pago, comprou não apenas um divórcio, mas uma decisão de parar de olhar para trás. O casamento com a mulher mais rica do mundo. A mulher mais rica do mundo. O encontro teve a qualidade de uma farsa encenada, exceto que nenhum escritor de ficção se atreveria a inventá-la. Doris Duke, trabalhando como correspondente de moda a tempo parcial para a Harper's Bazaar, com um salário que descreveu como cerca de $50 por semana, tinha viajado para Roma para entrevistar Danielle Darrieux para um perfil que a revista tinha encomendado. E a repórter chegou à suíte do hotel onde Darrieux e o seu marido estavam hospedados, enviou notícia da sua chegada e um homem abriu a porta. Os seus olhos encontraram-se. Em poucos dias eram inseparáveis. Duke nasceu em 22 de novembro de 1912, a única filha de James Buchanan Duke, o barão do tabaco que tinha criado a indústria americana de cigarros através do seu monopólio da American Tobacco Company e dotado a Universidade Duke com uma parte substancial da sua fortuna. E quando Buck Duke morreu em 1925, Doris, de 12 anos, herdou aproximadamente $100 milhões, uma soma equivalente a vários mil milhões em termos modernos, e foi imediatamente apelidada de a rapariga mais rica do mundo pelos jornais que tinham pouco mais para lhe chamar. Em 1947, ela tinha sobrevivido a um casamento desastroso com o ambicioso socialite James Cromwell, construído o extraordinário Museu de Arte Islâmica, na sua propriedade Shangri-La, em Honolulu, e vivia na Paris do pós-guerra, com credenciais de jornalista e a liberdade discreta que o dinheiro compra. Ela tinha 34 anos. Ela estava, concordam os seus biógrafos,
desesperadamente sozinha. Rubirosa tinha 38 anos, estava falido pelos seus próprios padrões e possuía aquela qualidade particular de atenção total, a capacidade de fazer uma mulher sentir que era a única pessoa no mundo que existia. Esse era o seu talento mais perigoso e mais cultivado. A riqueza de Duke era tão vasta que o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos se envolveu na redação do acordo pré-nupcial. E quando Rubirosa foi apresentado ao documento e confrontado com a contabilidade completa do patrimônio líquido de Duke, propriedade por propriedade, participação por participação, os interesses do tabaco e da utilidade pública e o imobiliário, e a mansão de Newport e Shangri-La, ele alegadamente desmaiou. Se o desmaio foi genuíno ou diplomático, ele recuperou. Foi reanimado com água e assinou. Casaram-se em 1 de setembro de 1947 no Consulado Dominicano em Paris. Duke usando um vestido Dior verde esmeralda pelo tornozelo, selecionado pela editora da Harper's Bazaar, Carmel Snow, rodeada pelo que um assistente descreveu memoravelmente como uma bateria de talento jurídico, uma frase que capturou com economia a natureza fundamental de um casamento, em que o acordo pré-nupcial era um documento mais importante do que os votos. Duke chegou ao aeroporto LaGuardia, num voo da Air France, vindo de Paris em novembro de 1947. Recebida pela sua mãe, dizendo aos repórteres que estava a caminho para se juntar ao seu marido. E por um breve período, o casamento pareceu funcionar da forma como os casamentos entre mulheres extremamente ricas e homens extremamente charmosos às vezes funcionam. Belamente na superfície, com as operações mecânicas de atração e extração financeira a correr suavemente por baixo. O casamento durou 14 meses. As suas infidelidades foram em série, públicas, e incluíram um caso retomado com a sua primeira ex-mulher, Flor de Ouro, que Duke descobriu da forma mais direta possível, alegadamente apanhando os dois juntos. O divórcio, finalizado em 30 de outubro de 1948, produziu um acordo de generosidade extraordinária. $25 mil por ano em pensão alimentícia, até que ele voltasse a casar, a frota de pesca comercial na África Ocidental, vários carros desportivos, o bombardeiro B-25 convertido e a moradia do século XVII na Rue de Bellechasse, que serviria como seu quartel-general em Paris pelos 17 anos seguintes. Ele tinha estado casado por pouco mais de um ano. Nunca tinha trabalhado um dia na sua vida e agora possuía um bombardeiro, uma frota de pesca e uma casa numa das melhores ruas de Paris. Barbara Hutton e a pobre menina rica. A pobre menina rica, Barbara Woolworth Hutton, nasceu em Nova York em 14 de novembro de 1912, exatamente 8 dias antes de Doris Duke, filha de Franklin Laws Hutton, um corretor de Wall Street, e Edna Woolworth, filha de Frank W. Woolworth, um magnata das lojas de variedades cuja fortuna era uma das maiores da América. A sua mãe tirou a própria vida quando Bárbara tinha 4 anos. Ela foi criada em grande parte por enfermeiras, governantas e uma sucessão de parentes inadequados, e a sua infância foi marcada por uma solidão tão profunda que vastas quantidades de dinheiro não conseguiram disfarçar. A imprensa apelidou-a de a pobre menina rica e tratou a sua fragilidade emocional como um assunto para entretenimento de massas. Ela tinha estado casada 4 vezes antes de Rubirosa, com o conde Alexis Midivani, um príncipe georgiano de origem questionável que gastou o seu dinheiro entusiasticamente, com o conde Kurt Haugewitz Hardenberg Reventlow, um nobre dinamarquês que lhe deu um filho e a tratou com violência, com Cary Grant, o único marido que recusou o seu dinheiro e cuja autossuficiência a confundiu totalmente, e com o príncipe Igor Trubetskoy, outro título em busca de uma conta bancária. Em 1953, ela tinha 40 anos, saúde pouco fiável e procurava, como sempre, algo que acabava por ser um homem. O namoro foi conduzido no estilo mais teatral de Rubirosa. Ele fez-lhe serenatas com uma banda completa do lado de fora da janela do seu quarto de hotel
enviou flores suficientes para encher uma florista, persuadiu amigos comuns a levar cartas e apareceu em todas as reuniões sociais em que ela participava, dedicando-lhe a sua atenção total com a mesma intensidade focada que Trujillo tinha identificado e elogiado décadas antes. Havia uma complicação. Rubirosa estava simultaneamente envolvido com Zsa Gabor, que era entendida dentro do seu círculo social como esperando que ele casasse com ela assim que o seu divórcio de George Sanders fosse finalizado. Quando Rubirosa mudou para Hutton, a fúria de Gabor foi considerável e muito pública. E Sanders nomeou Rubirosa como correspondente no seu processo de divórcio, garantindo que o nome de Rubirosa aparecesse em processos de divórcio em 2 continentes simultaneamente. O casamento teve lugar em 30 de dezembro de 1953, numa cerimônia civil de 10 minutos na residência do cônsul-geral dominicano, no número 1100 da Park Avenue. Antes da cerimônia, Rubirosa disse aos repórteres reunidos: "No meu país, a riqueza dela é dela e a minha é minha. Eu não exijo a fortuna dela. Possuo a minha própria." Uma declaração que foi quase universalmente admirada pela sua audácia e universalmente desacreditada pelo seu conteúdo. Hutton tinha recebido a cidadania dominicana por decreto presidencial especial de Trujillo 2 dias antes, permitindo que o casamento prosseguisse sob a lei dominicana. Ele alegadamente passou a noite de núpcias com uma corista. O casamento durou 53 ou 75 dias, dependendo de a contagem ser feita desde a data do casamento até a separação ou até ao decreto final de divórcio, e qualquer um dos números é adequado para transmitir a escala do desastre. O acordo foi, por várias medidas, mais espetacular do que o de Duque. Uma plantação de café na República Dominicana, um segundo bombardeiro B-25, 8 pôneis de polo, alegadamente 2,5 milhões de dólares em dinheiro, e um guarda-roupa completo de 40 fatos e 20 pares de sapatos. Ele tinha estado casado por menos de 3 meses, e os acordos combinados do seu 3º e 4º casamentos tinham-no preparado para uma vida que a maioria das pessoas não conseguiria sustentar com qualquer salário que o mundo do trabalho pudesse oferecer. A imprensa, que acompanhava tanto Duque como Hutton desde a infância como as Goldust Twins, notou com fascínio indisfarçável que Rubirosa tinha agora casado com ambas, passando de uma para outra no que os colunistas de fofocas trataram como a conclusão de um colecionador. O ápice da mitologia pública, os anos de glória. Os anos entre o divórcio de Hutton e o seu 5º e último casamento representam Rubirosa no auge absoluto da sua mitologia pública, financiado pelos acordos acumulados de 2 herdeiras, livre de qualquer obrigação profissional e suficientemente renomado para que as pessoas mais interessantes do mundo o procurassem, em vez do contrário. A sua equipa de polo competia seriamente por toda a Europa, e a qualidade do seu jogo era genuína. Ele não era um diletante que comprava o seu lugar numa equipa, mas um jogador que tinha treinado desde a infância, que montava com a confiança física que Paris lhe tinha incutido aos 6 anos e que competia a um nível elevado até meados dos seus 50 anos, com uma dedicação que os seus amigos descreveram como o único compromisso sustentado da sua vida adulta. A sua carreira de piloto correu em paralelo com igual seriedade. O seu primeiro Le Mans foi em junho de 1950, co-conduzindo um Ferrari 166 MM com Pierre Legonidec. E embora não tenham terminado, a entrada em si foi um compromisso competitivo genuíno. Ele regressou a Le Mans em 1953 num Ferrari 250 mm, novamente sem terminar, competiu em Sebring várias vezes e conduziu na carreira pan-americana no México, a corrida de estrada mais perigosa do mundo, através de milhares de milhas de estrada aberta. Quando bebia, pegava na sua guitarra e tocava I'm Just a Gigolo, não exatamente com ironia, mas com uma espécie de autoconsciência divertida que encantava todos na sala. E quando Taki Theodorakopoulos escreveu sobre ele na Vanity Fair, descreveu um homem cujos amigos o adoravam, não por causa das suas conquistas ou da sua riqueza,
mas por causa da sua companhia. A sua guitarra e os seus bongós, as suas histórias, a sua total falta de afetação e a sua absoluta indiferença ao julgamento de qualquer pessoa fora do seu círculo imediato. Ele fazia cada mulher sentir que era a coisa mais importante do mundo, disse um amigo a Vanity Fair. E a observação capturou o que tornava Rubirosa simultaneamente irresistível e destrutivo. A atenção era real enquanto durava e nunca durava. Porque a qualidade que o tornava tão eficaz como sedutor, a capacidade de focar todo o seu ser numa única pessoa com uma intensidade que parecia amor, era um talento em vez de um sentimento. E os talentos podem ser redirecionados à vontade. E Rubirosa redirecionava o seu com uma frequência que deixava a destinatária anterior parada numa sala vazia a perguntar-se o que tinha mudado. O paradoxo da sua reputação era que os homens que o conheciam melhor, os homens que jogavam polo com ele e bebiam com ele, e o observavam operar de perto durante décadas, descreviam-no com um calor que o seu tratamento das mulheres pareceria tornar impossível. Sinatra adorava-o, Niven achava a sua companhia irresistível, Cettini considerava-o um dos seus amigos mais próximos e escreveu sobre ele com o tipo de precisão detalhada e afetuosa que sugere intimidade genuína em vez de performance social. Nenhum destes homens era fácil de enganar, e nenhum deles estava no negócio de admirar pessoas apenas pelas suas reputações. O que viam em Rubirosa era algo que as colunas de fofocas e a cobertura dos tabloides e as piadas sobre o moedor de pimenta não conseguiam captar. Um homem que era genuinamente corajoso fisicamente, que jogava polo com o compromisso de um atleta profissional, que conduzia carros de corrida a velocidades que o podiam matar e aceitava o risco como parte do custo de fazer negócios, e que tratava as suas amizades masculinas com uma lealdade e um calor que era constitucionalmente incapaz de estender às mulheres que perseguia. Os homens recebiam o verdadeiro Rubirosa, as mulheres recebiam a performance. Oleg Cassini, o designer de moda que era um dos seus amigos mais próximos, ofereceu o retrato mais preciso da sua rotina diária nestes anos finais. Acordar por volta das 9 de Yeren, pequeno almoço no jardim, 30 minutos de boxe no ringue privado que tinha instalado na casa, depois vestir calças de montar e botas, conduzir um Ferrari para o Bois de Boulogne, para trabalhar os pôneis de polo em Bagatelle, almoçar num dos bons restaurantes da margem direita, vestir-se para a noite e depois os clubes noturnos, Gimes em Montparnasse, Regines, o Calvados, onde quer que a noite o levasse, nunca antes da meia-noite, às vezes não antes da manhã. Odile Rodin e o único amor verdadeiro, Odile. Depois do colapso do casamento com Hutton e de um envolvimento com Gabor retomar a sua órbita semicontínua, Rubirosa encontrou-se numa condição que os seus amigos nunca tinham testemunhado e que a sua biografia até esse ponto não teria previsto. Genuína e involuntariamente apaixonado. Ele conheceu Odile Rodin em Paris, algures em 1955 ou 56, com os relatos a diferirem ligeiramente na data exata. Ela tinha 19 anos, era estudante de teatro e aspirante a atriz, pequena, de cabelo escuro e possuidora de uma compostura que os seus admiradores atribuíam à inteligência e os seus detratores à juventude. Ele tinha 46 anos, era o predador romântico mais notório em 2 continentes, um homem cujos 4 casamentos anteriores tinham durado coletivamente menos de 3 anos no total. A assimetria era extrema e aparentemente irrelevante. Ele perseguiu-a com uma seriedade que os seus amigos acharam desconcertante e as suas ex-mulheres não teriam reconhecido. Casaram-se em 27 de outubro de 1956 numa cerimônia perto de Paris e uma conferência de imprensa na sua casa, no dia seguinte produziu uma das poucas fotografias em que Rubirosa parece genuinamente feliz em vez de estar a representar a felicidade. O que distinguiu este casamento de todos os outros foi a qualidade do sentimento que Rubirosa descreveu nos raros momentos em que falava sobre a sua vida privada. Toda a minha vida controlei as mulheres, disse ele a pelo menos um entrevistador. Todas as mulheres que conheci, exceto esta,
Ela está debaixo da minha pele. A admissão foi surpreendente vinda de um homem que sempre projetou controlo absoluto, e os seus amigos confirmaram que refletia algo real. Odile não se submetia a ele, não o temia e não se deixava impressionar pela sua reputação da forma como as mulheres anteriores se tinham deixado. Ela manteve a sua posição com a confiança de alguém que não tinha nada a provar, e isso funcionou nele de uma forma que toda a riqueza, glamour e adoração desesperada das suas outras relações não tinham funcionado. Estabeleceram-se na vida doméstica numa casa de campo de 17 divisões em Marne-la-Coquette, um subúrbio residencial chique a sudoeste de Paris. Rubirosa mantinha os seus cavalos de polo em bagatelle e os seus Ferraris em qualquer garagem que os pudesse acomodar. Ele voava, conduzia, jogava polo, assistia a festas que duravam até o amanhecer, voltava para casa em Marne-la-Coquette. Durante 9 anos, Odile esteve lá quando ele regressou. O casamento durou mais do que os seus 4 casamentos anteriores combinados. Na manhã de 5 de julho de 1965, ele conduziu para casa vindo de uma festa a mais e não chegou. Odile sobreviveu-lhe. Ela tinha 28 anos quando o Ferrari prateado atingiu o castanheiro da Índia e tinha estado casada com o mulherengo mais famoso do século XX durante 9 anos, mais tempo do que os seus 4 casamentos anteriores combinados. Uma duração que sugere ou uma paciência extraordinária da sua parte ou algo na relação que o mundo exterior, que tinha passado décadas a catalogar as conquistas de Rubirosa, não conseguia ver de fora. O que os seus amigos observaram nos anos do casamento com Odile foi um homem que voltava para casa. Ele ainda jogava polo, ainda corria, ainda assistia às festas que duravam até ao amanhecer. Ainda exercia o magnetismo pessoal que tinha organizado toda a sua vida adulta. Mas ele voltava para casa, o que era algo que nunca tinha feito por Flor de Ouro, ou Darrieux, ou Duke, ou Hutton. E o facto de Odile ser a única pessoa na sua vida que tinha o efeito de o fazer regressar a um endereço fixo no final da noite, em vez de continuar para a próxima mulher e a próxima sala e a próxima cidade, foi a coisa mais próxima de uma transformação que Porfírio Rubirosa alguma vez experimentou. Não foi suficiente para o salvar. Nada ia salvar um homem que conduzia um Ferrari com um volante de corrida de madeira através do Bois de Boulogne às 8 da manhã, depois de beber até às 6 e rena. Mas foi, no sentido específico e limitado disponível para um homem da sua construção particular, algo que se assemelhava ao amor. E os seus amigos disseram-no. E a presença de Odile nos anos finais da sua vida deu à história um final que foi triste, em vez de apenas inevitável. O crepúsculo do diplomata e a queda de Trujillo. O crepúsculo do diplomata. O assassinato de Rafael Trujillo, na noite de 30 de maio de 1961, foi conduzido por 7 conspiradores que interceptaram o seu Chevrolet Bel Air azul de 1957 na autoestrada Malecon e deixaram o seu corpo com 27 ferimentos de bala. As armas tinham sido fornecidas pela CIA através de um contacto que operava sob o pseudônimo Plato Cox e um expatriado americano que entregou as peças das armas escondidas em latas de comida especialmente marcadas. Para Rubirosa, a notícia chegou como uma sentença. Tudo o que ele possuía, o seu título diplomático, a sua imunidade de acusação em 2 países, a sua posição única como inspetor de embaixadas, um papel criado especificamente para ele que não exigia residência fixa nem deveres especificados e equivalia a um salário em troca da sua performance social pelo mundo, tudo isso derivava de uma única fonte que tinha acabado de ser extinta numa estrada à beira-mar. O seu primeiro instinto foi a sobrevivência política. Ramfis Trujillo, o filho do ditador morto e o amigo mais próximo de Rubirosa, assumiu o comando temporário e executou a maioria dos conspiradores em assassinatos retaliatórios que chocaram até os apoiantes do regime. Rubirosa deu o seu apoio a Ramfis e viajou para Washington para fazer lobby junto da administração Kennedy para reconhecer o novo governo.
Uma história oral da Casa Branca revelou mais tarde a natureza da recessão. Rubirosa não é um amigo do presidente, disse um assessor de Kennedy aos entrevistadores. Ele é um companheiro de Steve Smith e do embaixador, um velho amigo social. O presidente rejeitou-o. O lobby falhou inteiramente. Em novembro de 1961, a família Trujillo tinha sido pressionada para o exílio em Espanha. Em janeiro de 1962, o novo governo terminou a nomeação diplomática de Rubirosa. A matemática da sua existência tornou-se austera, sem o título e o subsídio. A pensão alimentícia de Doris Duke tinha sido terminada quando ele casou com Odile em 1956. O acordo de Hutton tinha sido gasto. A frota de pesca tinha sido vendida. A plantação de café na República Dominicana era uma ilusão de rendimento num país em convulsão. O que restava era a casa em Marne-la-Coquette, os Ferraris, os cavalos e a arquitetura social de um mundo que começava a achar o seu tipo particular de homem anacrônico. Ramphis, exilado e quebrado, despenhou um carro desportivo em 17 de dezembro de 1969 e morreu 10 dias depois, aos 40 anos. Os dois homens que tinham sido os jogadores mais glamourosos do mundo de Trujillo morreram ambos ao volante de carros rápidos antes de chegarem aos 60. Alguns dos amigos de Rubirosa pensaram detetar algo por baixo da performance nos seus meses finais. Uma apatia, uma ligeira retirada da famosa atenção total que tinha sido o seu instrumento social mais eficaz. Cassini questionou mais tarde se o acidente que o matou foi inteiramente acidental ou se algo mais. Depressão, fadiga, uma indiferença inconsciente ao resultado, tinha desempenhado um papel. A questão nunca foi resolvida, e as pessoas que o conheciam melhor estavam divididas quanto à resposta. Alguns acreditavam que o acidente foi simples fadiga e álcool a operar num homem que tinha estado acordado durante 24 horas e a conduzir um carro cujo volante de madeira foi desenhado para circuitos de corrida em vez de deslocações antes do amanhecer. E outros acreditavam que algo nos últimos anos, a perda do título diplomático, a diminuição do dinheiro, a consciência crescente de que o mundo para o qual ele tinha sido construído estava a evoluir para algo que não tinha utilidade particular para suas competências. Tinha produzido uma condição que não era bem desespero, mas estava suficientemente próxima para que a diferença entre a sobrevivência e a catástrofe tivesse diminuído para uma margem que um castanheiro da Índia, na Avenue de la Reine Marguerite, pudesse preencher. O que é certo é que ele tinha 56 anos. Ainda jogava polo ao nível competitivo mais alto que alguma vez tinha alcançado. Ainda estava casado com a única mulher que alguma vez amou de alguma forma que os seus amigos reconhecessem como genuína. E ainda, depois de tudo, conduzia depressa demais. O último jogo e o acidente fatal. O acidente. Na tarde de 4 de julho de 1965, a equipa de Rubirosa, Cibao La Pampa, venceu a Coupe de France no Bagatelle Polo Club, no Bois de Boulogne, o campeonato de polo de França. O prêmio pelo qual a sua equipa tinha lutado ao longo da sua carreira. Foi o auge da sua vida desportiva, uma conquista competitiva genuína, ganha ao longo de décadas de jogo sério, por uma equipa que ele fundou, nomeou, financiou e capitaneou. Ele tinha 56 anos. Foi o melhor dia dos últimos anos. A celebração passou de Bagatelle para o jantar e depois para o clube noturno Jimmy's em Montparnasse, onde a festa pelo campeonato continuou pela noite fora. Taki Theodorakopoulos, o colunista de fofocas e jogador de polo no círculo de Rubirosa, estava presente e descreveu mais tarde a cena. Ele saiu aproximadamente às 3h da manhã para apanhar um comboio para Nice para um torneio de tênis e, no momento da sua partida, Rubirosa estava no centro da sala, ainda imparável. A última pessoa que falou com Rubirosa parece ter sido o seu amigo e colega jogador de polo, Henrique Jales, que esteve no Jimmy's até a festa finalmente terminar. Rubirosa saiu para amanhã, algum tempo depois das 6h. As ruas de Montparnasse estavam vazias. Ele conduziu o seu Ferrari 250 GT Cabriolet prateado para oeste através do 15º arrondissement em direção ao Bois de Boulogne, seguindo para a ponte em Suresnes
e para o caminho de casa. A rota levou-o através do próprio parque, ao longo da Avenue de la Reine Marguerite, uma larga avenida arborizada à vista do Bagatelle Polo Club, onde ele tinha jogado durante 17 anos. Aproximadamente às 8h da manhã, o Ferrari atingiu um carro estacionado. O impacto encravou a direção, e com um volante bloqueado, o carro atravessou o passeio e atingiu frontalmente um castanheiro da Índia. O volante de corrida de madeira estilhaçou-se e a coluna cravou-se no seu peito. Uma ambulância que passava encontrou-o na beira da estrada e levou-o em direção ao Hôpital Foch, em Suresnes. O mesmo hospital onde o seu amigo Príncipe Ali Khan tinha morrido 5 anos antes, após o seu próprio acidente. Rubirosa morreu na ambulância antes de lá chegar. O New York Times publicou a história na sua primeira página. Porfírio Rubirosa morre em acidente de automóvel em Paris. Ele foi enterrado no Cimetière de Marne-la-Coquette, o cemitério da aldeia do subúrbio onde ele e Odile tinham vivido. Ele não deixou filhos. Ele não deixou quase nenhum dinheiro. A casa na Rue de Bellechasse tinha sido vendida anos antes. Os cavalos, os Ferraris, os bombardeiros, tudo tinha desaparecido. O que o seu espólio continha resumia-se a muito pouco além de bens pessoais. Ele tinha consumido tudo à medida que avançava, convertendo o patrocínio herdado e a riqueza extraída, e o carisma físico e 5 línguas, e um dom para fazer as mulheres sentirem-se vistas numa vida que não produziu ativos duradouros, nem instituições, nem fundações, nem dotações, nem edifícios com seu nome, e nem filhos para levar por diante o que quer que ele tivesse sido. A vida em si era o produto. Os Ferraris e os bombardeiros e os pôneis de polo, e as frotas de pesca e as casas em Paris não eram investimentos ou troféus, mas combustível consumido tão depressa quanto chegava. E quando o fornecimento parou, o homem que tinha construído toda uma existência sobre o pressuposto de que o fornecimento nunca pararia, descobriu que uma existência construída sobre o consumo tem a integridade estrutural do fumo. Odile ficou com a casa em Marne-la-Coquette, e a memória de 9 anos com um homem que os amigos descreveram como o ser humano mais charmoso que alguma vez encontraram, e cujo biógrafo, Sean Levy, chegou a uma conclusão que é simultaneamente precisa e de alguma forma insuficiente. Nunca haverá ninguém como Porfírio Rubirosa, e de fato, a coisa realmente espantosa é que alguma vez tenha existido. O fantasma no moedor de pimenta e o legado cultural. O fantasma no moedor de pimenta. O pós-vida cultural de Porfírio Rubirosa é maior e mais estranho que o próprio homem, porque as qualidades que o tornaram famoso foram absorvidas em produtos, personagens e identidades de marca que retiraram as suas origens, enquanto preservavam a sua estética. Ian Fleming morreu 11 meses antes do acidente de Rubirosa, com a mesma idade, 56 anos, e nunca confirmou nem negou que Rubirosa tivesse inspirado James Bond. O caso circunstancial montado pelo historiador forense Daniel J. Volka e elaborado pelo ator Chris Evans é genuinamente convincente. Ambos eram operacionais multilingües que serviram os seus governos como ativos de inteligência durante os mesmos anos de guerra. Ambos eram jogadores de polo, pilotos de carros de corrida e aviadores. Ambos moviam-se pelos mesmos casinos e hotéis e círculos sociais. E Fleming situou os seus romances nas Caraíbas precisamente porque as conhecia da sua própria experiência como oficial de inteligência naval, ficcionando o mundo exato que Rubirosa habitava. A razão pela qual Fleming nunca reconheceu publicamente a dívida, se dívida houve, não é difícil de identificar. Rubirosa era um homem das Caraíbas de raça mista, numa era em que o aparelho cultural britânico exigia que os seus heróis fossem brancos, anglo-saxônicos e inequivocamente metropolitanos. E como Revas observou, a raça e a etnia quase certamente impediram qualquer reconhecimento público. O romance de 1966 de Harold Robbins, The Adventurers, apresentava uma personagem chamada Dax Genos, um diplomata playboy latino-americano, que foi imediata, universal e corretamente entendido como uma versão romã a Clef de Rubirosa, mantendo uma versão ficcionada da sua lenda viva para uma audiência de milhões que nunca tinha ouvido o nome real. Ralph Lauren lançou a sua linha Polo em 1967 e incorporou-se como Polo Ralph Lauren em 1968,
3 anos após a morte de Rubirosa, nomeando a marca não por causa de um desporto, mas por causa de um mundo, uma imagem específica de elegância masculina sem esforço que o desporto evocava. E estudiosos dominicanos argumentaram que o jogador de polo a cavalo, que se tornou a assinatura visual mais duradoura da marca, carrega em espírito o fantasma de um homem de cor das Caraíbas, cuja estética se tornou uma das identidades de marca comercialmente mais bem-sucedidas na história da moda americana, com a sua identidade completamente branqueada no processo. E o moedor de pimenta permanece. No Maxim's e em todos os restaurantes que herdaram o uso, o maior moedor de pimenta na mesa ainda é chamado de Rubirosa, o remanescente cultural mais íntimo e mais absurdo de uma vida que foi vivida do princípio ao fim, a uma velocidade que o volante de corrida de madeira de um Ferrari prateado não foi construído para sustentar. Conclusão e reflexão final. O local do acidente na Avenue de la Reine, Marguerite, é hoje comum. Uma árvore entre árvores, uma curva entre curvas, um pedaço de Paris que não revela nada sobre o que aconteceu ali às 8h de uma manhã de julho. O Bagatelle Polo Club ainda opera no Bois de Boulogne. O hipódromo de Longchamp ainda realiza reuniões na primavera. A estrada ainda corre pela manhã. Antes deste vídeo, já tinha ouvido falar de Porfírio Rubirosa? Se esta história mudou a forma como vê as figuras lendárias e os segredos escondidos da alta sociedade, inscreva-se e deixe o seu like no canal. Estamos a desenterrar a história que muitos tentaram enterrar. Semeie o conhecimento para o futuro. O próximo tesouro da história mundial será revelado em breve.